Sabe aquele contrato de financiamento de carro? Pois é, um compromisso longo que para muita gente acaba pesando bem mais no bolso do que o planejado. Mas por que será que isso acontece? Hoje a gente vai fundo nesse assunto para descobrir como um laudo pericial financeiro pode ser a chave para trazer clareza e, quem sabe, retomar o controle da situação. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Será que aquela parcela que a gente paga todo santo mês bate direitinho com o que foi combinado no contrato? Olha, a resposta para isso muitas vezes é bem mais complicada do que parece, e é justamente nesses detalhes que podem se esconder juros abusivos e um monte de custos que ninguém esperava. Então, para a gente entender tudo isso, o nosso caminho hoje é bem direto. Primeiro, vamos falar sobre a tal armadilha do financiamento. Depois, como identificar promessas que não dá para confiar. Na sequência, a gente mergulha de cabeça no que é o laudo pericial, o que ele pode descobrir e, para fechar, como usar essa ferramenta na prática. Ok, vamos lá. Primeiro ponto do dia, a famosa armadilha do financiamento. Mas o que é isso, afinal de contas? É aqui que a gente vai investigar como umas taxas meio disfarçadas e uns cálculos bem complexos podem acabar inflando o valor de um contrato. E o pior, muitas vezes sem que a pessoa tenha a menor ideia. E olha só, isso aqui é um ponto crucial. O que a gente vê é a diferença que pode ser gigante entre a teoria e a prática. De um lado, tem a taxa de juros que está lá, no papel, toda bonitinha. Do outro, a taxa que pode estar sendo paga de verdade, que muitas vezes vem temperada com taxas escondidas ou com os cálculos bem errados. E é aí que mora o perigo, o que nos leva a um ponto de atenção máxima. Como é que se protege de soluções que na verdade só pioram o problema? O mercado está cheio de gente prometendo revisar contrato, fazer milagre. Mas é fundamental saber separar uma ajuda de verdade de uma cilada que pode complicar a vida financeira ainda mais. Então vamos ficar de olho nesses sinais de alerta aqui. Alguém promete uma redução enorme sem nem ter olhado o contrato? Alerta vermelho. O profissional não tem registro num conselho como o CRA, CRC ou COECON? Outro sinal. E a pior de todas, pedir para assinar uma procuração antes de fazer análise técnica? Jamais. A análise tem que vir sempre primeiro. E essa frase aqui, gente, é a regra de ouro. Ela crava uma verdade que não tem como contestar. Se a análise financeira foi feita por alguém que não é habilitado para isso, ela é nula, não vale nada. Um laudo sem assinatura de um técnico responsável não fica de pé, nem numa negociação, nem na frente de um juiz. Simples assim. Certo, já entendemos os problemas e os perigos. Mas e aí, qual é o caminho certo a seguir? Bom, a solução tem nome e sobrenome. Laudo técnico pericial financeiro. Essa é a ferramenta legítima, profissional, para conseguir dissecar um contrato e colocar para fora qualquer irregularidade que exista. E o que é esse laudo exatamente? Pensa nele como um verdadeiro raio-x do contrato. Ele é um documento técnico-científico, ou seja, não tem achismo aqui. O objetivo dele é muito claro: identificar e, o mais importante, quantificar com precisão matemática se existem juros abusivos e outras coisas erradas. Ele transforma a desconfiança em números concretos. E olha, não é um processo feito de qualquer jeito, não. Para criar um laudo legítimo, existe um rito profissional super rigoroso. Tudo começa com uma análise financeira preliminar, que é obrigatória. Daí para frente, os peritos entram nos cálculos detalhados, na verificação de tudo, e no fim, sai o laudo formal com a assinatura do perito que está colocando o nome dele ali, se responsabilizando por cada vírgula. E aqui está o segredo que faz esse documento ser tão poderoso, praticamente incontestável. Cada análise é comparada com os dados oficiais do Banco Central do Brasil, mas não os de hoje. Eles usam os limites de juros que valiam na data exata em que o contrato foi assinado. Isso não é uma opinião, é uma comparação com a regra oficial da época. É o que garante que o resultado é preciso e totalmente imparcial. Certo, mas na prática, o que é que um perito realmente procura dentro de um contrato de financiamento? Vamos abrir a caixa de ferramentas deles e ver quais são os objetivos dessa revisão técnica. O que é que eles conseguem descobrir? A investigação, como a gente pode ver, é bem profunda. Não é só dar uma olhadinha na taxa de juros. O perito vai verificar a capitalização para ver se estão cobrando juros sobre juros do jeito certo. Ele analisa se as multas e encargos por atraso estão corretos, confere as taxas e, o mais fundamental, ele reconstrói o saldo devedor, recalculando tudo do zero para mostrar qual seria o valor justo da parcela. É uma auditoria completa nas finanças do contrato. Tudo bem, o laudo técnico está pronto. E agora? O que fazer com ele? Bom, agora a gente entra na parte mais importante, a parte prática. Porque esse documento não foi feito para ficar na gaveta de jeito nenhum. Ele é uma ferramenta estratégica poderosíssima com usos muito concretos.
E as aplicações são de impacto, viu? O laudo pode ser a base para revisar o valor das parcelas. Serve para negociar a quitação antecipada do contrato, muitas vezes com um bom desconto. Em situações mais graves, ele é uma peça-chave para tentar suspender uma ordem de busca e apreensão do veículo. E serve até para pedir uma prestação de contas de carros que já foram retomados e leiloados. Ele realmente abre muitas portas. No fundo, toda essa utilidade pode ser resumida em 3 grandes finalidades estratégicas. Vamos ver quais são. 3. E são essas 3 aqui. A primeira, trazer clareza. O laudo serve para que a pessoa entenda preto no branco o que está acontecendo. A segunda, negociação. Chegar para conversar com o banco tendo um documento técnico nas mãos muda o jogo completamente. Acaba o achismo e começa a conversa baseada em fatos. E a terceira, a prova judicial. Se o diálogo não resolver, o laudo se torna uma prova técnica fundamental numa ação na justiça. E para a gente fechar, essa frase resume a filosofia de todo esse processo com perfeição. A perícia técnica, ou seja, o conhecimento, a informação, vem sempre em primeiro lugar. Qualquer decisão, seja de negociar ou de ir para a justiça, só deve ser tomada depois disso. É sobre agir com estratégia e não no impulso. E a gente encerra com essa reflexão. Depois de tudo isso, a grande pergunta que fica no ar é: será que as pessoas realmente entendem o que está escrito nos seus contratos de financiamento? Porque buscar essa clareza não é só um detalhe, sabe? É o primeiro e mais importante passo para garantir que os direitos financeiros de cada um sejam plenamente respeitados.